Eu literalmente tô assistindo um podcast, eu pauso e falo assim, como que eu responderia essa pergunta? E agora eu tô fazendo isso na frente das câmeras, basicamente. Então vamos lá. A primeira pergunta que ele faz é: What is the best advice you ever heard or received? Ou seja, qual que é o melhor conselho que você já ouviu ou que você já recebeu? O melhor conselho. Essas coisas. Eu quis de propósito não pensar muito na resposta antes de gravar, tá? Pra ser uma coisa mais orgânica, assim. Eu acho que o primeiro que vem na minha cabeça. E a resposta certa, geralmente, quando a gente segue a intuição, é a primeira que vem à mente, né? Então não vou pensar muito. Mas um, um conselho que eu recebi no último um ano ali, no período de um ano mais ou menos, e que eu tenho aplicado muito, foi muito transformador. O resultado que veio desse conselho foi o conselho de dar o passo mesmo sem ver o chão. Que é o que a gente fala tantas vezes aqui, que é uma das características da energia feminina, uma das habilidades quando a gente tá na nossa energia feminina, é a gente saber navegar o desconhecido. Então, a partir do momento que você tá alinhado, você sente que é uma decisão que você tá tomando em alinhamento com o racional, mas também o intuitivo, aquilo tem uma conexão com o seu coração, com a sua alma, com a sua essência, você sente que é o caminho certo pra você. Tenha a coragem de dar o passo, mesmo que você não tenha muitas provas no mundo material de que do que aquilo vai resultar, sabe? E isso eu apliquei na minha vida muitas vezes. Diferente, e todas elas deram resultados muito bons, sabe? Eu lembro de quando eu tava fazendo o lançamento da coleção da minha marca de joias, né, da Memorá. Eu fiz o lançamento da coleção Flor da Gratidão. Inclusive, foi o episódio que iniciou a retomada aqui do podcast, né? Foi o episódio 1 da temporada 1, se eu não me engano. Foi justamente o lançamento da coleção Flor da Gratidão, que é, nossa, é uma coleção perfeita. Eu sou muito orgulhosa dessa coleção. E eu lembro que dos desafios que eu me propus nessa coleção foi fazer live pela primeira vez. E até isso já me deu um frio na barriga, mas mais do que isso, todo o lançamento foi meio que assim, eu tava até em mentoria, assim. Então tinha a minha mentora, tipo, vamos, Paty, vamos. E eu mesmo com frio na barriga fui, falei, ai, sei lá o que vai sair disso, sei lá se eu vou vender ou não. Eu meio que desapeguei um pouco do resultado e eu tava mais pensando no processo. E aquele frio na barriga que eu falei de quando a gente tá mudando de frequência, sabe? A gente tá fazendo uma coisa que tá nos desafiando, dá um frio na barriga, mas deu muito certo. Depois, quando eu fui fazer meu primeiro evento, eu tive a mesma sensação. E aí, é uma sensação que é bom a gente acostumar, sabe? Porque depois a gente, numa escala menor ou maior, dependendo de qual é o nível do desafio, a gente consegue perceber no nosso corpo, mas a gente já entendeu que ela é boa, sabe? E tipo assim, ai, você não sabe muito bem o que vai dar, mas confia. Faz a mudança. Ah, outra vez, que foi um grande desafio e que eu usei esse conselho foi quando eu me mudei aqui pro apartamento, né? Também tem episódio aqui no canal falando disso, de quando eu me mudei pra esse apartamento, que era um sonho. Fazia mais de 4 anos que eu sonhava em morar sozinha. E quando esse apartamento apareceu, eu falei, gente, sei lá como que eu vou me virar financeiramente, como que eu vou pagar minhas contas, será que eu vou dar conta de ter agora esse valor de aluguel e de, enfim, todos os valores que vem com morar sozinha. E foi muito tipo, dá o passo, depois você entende, depois o chão vai aparecer, dá o passo primeiro. Então, primeiro eu me joguei, falei, cara, estou me mudando. Depois eu descubro como que vai ser as outras coisas. E não de jeito irresponsável, mas, de novo, desse jeito alinhado, porque eu sabia que era o passo que eu precisava dar. Eu sabia que tinha dado o tempo de estar na casa que eu tava e agora eu precisava morar sozinha, então eu sabia que tava vindo de um lugar de alinhamento, não de um lugar de loucura, né? E eu segui esse conselho e aqui, ó, tô há mais de um ano morando sozinha e tá dando tudo certo, entendeu? Então eu acho que esse conselho é muito bom pra quando a gente não tem tudo resolvido. Você não precisa saber tudo o que vai acontecer depois pra dar um passo, sabe? Não tem que ter tudo planejado, tudo mapeado, tudo clareza de tudo. Cara, só vai, sabe? Se você sabe os próximos passinhos ali, mesmo que você não enxergue a longo prazo, só vai, confia. Então acho que esse é um conselho maravilhoso que eu recebi e que eu já apliquei muitas vezes e sempre que eu apliquei deu muito certo. A outra pergunta é o contrário, né? What is the worst advice you ever heard or received? Então, qual foi o pior conselho que você já ouviu ou que você já recebeu? Eu acho o pior conselho. Tem uma coisa que me veio à cabeça, mas foi muito específico.
E tem um outro que me veio à cabeça que ele é um pouco mais geral. Eu acho que uma vez que eu recebi um conselho. Não foi nem um conselho, né? Foi uma opinião, assim, sei lá. Eu lembro que eu tava na fase de vestibular, decidindo o que eu queria fazer. E teve um ano que eu queria Unicamp, né? Teve um ano que eu não passei na Unicamp, que era a faculdade que eu realmente queria, o curso que eu realmente queria, mas eu passei na UFSCar. E a UFSCar é uma universidade pública muito boa, de muita qualidade. Na UFSCar, o curso que eu tinha prestado era imagem e som, e na Unicamp era mediologia. E por vários motivos eu preferia a Unicamp e eu preferia a mediologia. Mas, de novo, a UFSCar não é uma coisa pra se descartar, não é mesmo? É uma opção muito maravilhosa. Tem gente que estuda anos e faz 1000 anos de cursinho pra conseguir passar na UFSCar. E aí eu lembro que eu comentei com um professor meu, porque realmente foi um momento de dilema interno. Foi até uma decisão na minha vida que foi quando eu realmente aprendi a ouvir minha intuição. Foi nesse momento, porque foi realmente uma decisão muito difícil. Porque era literalmente, gente, pensa. Olha a decisão que eu tinha que tomar. Se eu decidisse pra UFSCar, já tava na minha mão, já tava ganho. Certo? Então era só eu ir. Eu já sabia, eu já tinha estudado pra aquilo, estudado bastante pra aquilo, então beleza. Só que se eu tentasse a Unicamp, que era o que realmente estava chamando o meu coração, eu não tinha garantia nenhuma. Porque eu teria perdido a vaga da UFSCar, porque eu recusei, e estaria estudando mais um ano inteiro de novo, pra no final do ano prestar vestibular de novo, e pode ser que eu não passasse na Unicamp e nem passasse na UFSCar de novo. Então podia ser que, tipo, eu tinha um pássaro na mão e eu tentar uma nova de novo, né? Podia ser que eu não tivesse nenhum pássaro na mão na segunda vez e tivesse que prestar cursinho uma terceira vez, entende? Então era algo muito incerto, assim. Foi uma decisão que... E quando você tá no momento, assim, do vestibular... não sei se você que tá assistindo já passou por isso também, ou se você está nesse momento agora, mas tenta se lembrar. A sua vida naquele momento é decidir o seu curso. Tipo, ela ocupa a sua vida inteira, sua mente inteira, essa decisão. Ela é muito grande, né? Então eu lembro que eu fiquei meio assim, fiquei pensativa e eu joguei pra um professor. E ele falou assim: você é doida de recusar uma vaga? Porque eu já tava, quando eu falei com ele, eu já tava mais tendendo a querer Unicamp, né? E falou: nossa, imagina, você é doida de recusar uma vaga na UFSCar. Menina, vai pra UFSCar, como assim? Uma faculdade maravilhosa. E foi muito interessante. Então, não foi exatamente um conselho, né? Ele tava dando mais uma opinião. Mas eu lembro que eu ouvi ele falar isso. Eu falei assim, gente, mas essa opinião dele tá tendo como base um medo. Tá tendo como base uma escassez. Do tipo assim, mas é tão boa, vai que você... Como assim você vai recusar e não vai pegar... Porque se eu passasse na Unicamp, ele não estaria falando isso, entendeu? Vinha de um lugar de tipo assim... Você não tem medo de perder essa vaga? É como se fosse isso, sabe? Não vinha de um lugar de abundância, vinha de um lugar de escassez, de receio. Porque se eu tivesse passado nas duas faculdades, se eu tô pensando entre elas, ele não teria provavelmente dado esse conselho, sabe? Talvez ele, no meu lugar, teria receio de recusar essa vaga, então ele tava meio que projetando isso, sabe? E na hora que ele falou isso, ficou tão claro pra mim, eu falei, não, gente, eu quero Unicamp. E aí eu já tinha feito meus exercícios conectados com a intuição também, eu já sabia que esse era o caminho e foi o que me ajudou a decidir, assim. Então... Foi o pior conselho que eu já recebi, mas assim, eu sei que minha vida teria sido muito diferente e eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa indo pra Unicamp. Ah, inclusive, moral da história, caso você não sabia, porque eu acho que eu já contei isso em outros vídeos, mas você não sabia. No fim, eu recusei a vaga da UFSCar, prestei de novo o vestibular e, pasme, a vez que eu realmente passei na Unicamp, eu não passei na UFSCar de novo. Eu passei só na Unicamp, que era exatamente o que eu queria. Então foi assim, realmente apostei todas as minhas fichas e deu muito certo. Eu acho que um outro conselho que eu recebi, ele é mais recente, gente, então eu não quero dar muito contexto, assim, pra esse conselho, tá? Porque ele ainda tá meio fresco, a situação específica, o contexto e tal. Mas, jogando de uma forma geral, foi uma pessoa que tava... Eu tava em dúvida entre duas questões na minha vida onde eu colocaria onde eu depositaria mais energia, então eu tava escolhendo... É o famoso onde a gente foca e expande. Então eu senti que eu cheguei no momento que conciliar duas coisas estava um pouco desafiador e eu teria que escolher entre elas qual que realmente seria o meu foco. E eu ouvi um conselho, tipo assim, cara, você vai focar nesse aqui, né? Porque esse aqui vai te dar mais dinheiro. Tem a maior chance de te dar mais dinheiro, então você tem que focar nisso. Sendo que o meu coração tava falando, cara, você tá muito mais alinhado com esse outro lugar, sabe? E eu entendo o lugar de onde veio esse conselho, porque realmente não tô falando que a gente não tem que pensar em dinheiro nessa vida, pelo contrário.
um dos meus grandes objetivos está sendo trabalhar essa área financeira da minha vida nos últimos anos, então não é que eu estou ignorando essa área que é muito importante, mas às vezes quando a gente pensa, eu acho que só a curto prazo que vai me dar dinheiro agora, a gente não tá vendo o longo prazo, sendo que a longo prazo, esse outro caminho, se ele é mais alinhado com você, ele poderia até te dar mais dinheiro. Então, é uma mistura de, tipo, a gente não tomar uma decisão só baseada em dinheiro, mas também a gente não tomar uma decisão só baseado muito na mente, sabe? Eu acho que às vezes tem uma coisa que vibra dentro de você, que tem um certo entusiasmo. O Tauan Amorim fala muito isso. É um cara que fala de criação da realidade. Ele fala muito isso, que geralmente a resposta certa do que a gente busca, ela tá associada a uma sensação de entusiasmo. Então não tô falando só também ouvir esse entusiasmo no sentido de só fazer o que é gostosinho, não é nesse sentido. Mas existe quando você tá em dúvida entre uma bifurcação, assim, entre dois caminhos, geralmente é o que te dá um entusiasmo, que não é superficial, ele é interno, parece que as células do seu corpo vibram, tipo, é isso, você entendeu? O caminho é esse, sabe? E às vezes, sim, seguir esse caminho do entusiasmo é o que vai te dar muito mais sentimento de realização no futuro, mas talvez seja um caminho que você precise pavimentar ele um pouquinho mais antes de ter todo o retorno financeiro, sabe? Às vezes tinha um outro caminho que já tinha sido pavimentado, estava muito mais estruturado para você ganhar dinheiro mais rápido, mas se aquele não é realmente o seu caminho, será que vale a pena, sabe? Então, claro que essa situação também varia muito de pessoa para pessoa, o tipo de situação que você vive e tudo mais. E aí, é por isso que é um conselho. Eu tô jogando bem de uma forma geral, porque se aplica diferente na vida de cada pessoa. Mas pra mim, eu senti que, de novo, no momento que a pessoa me deu esse conselho, tipo assim, escolhe a opção que te dê dinheiro, veio um pouquinho de um lugar de escassez também, veio um pouquinho de um lugar de medo, sabe? Tipo, mas aqui tá mais garantido, você vai pegar esse outro caminho, ou talvez esse caminho demore mais. E a gente tem que tomar cuidado também com as crenças limitantes que estão associadas com as coisas, sabe? Porque eu acho que tava muitas crenças misturadas nesse conselho, sabe? Uma crença de tipo, se esse caminho novo que você tá pavimentando vai demorar. Isso é uma crença, gente. Se um projeto novo que você tá fazendo vai demorar pra te dar dinheiro, isso é uma crença. E crença a gente escolhe ter ou não, se ela é benéfica ou não pra nós. Porque não existe tempo. O tempo é uma criação nossa. Então, se você escolhe um caminho, vou ganhar dinheiro fazendo isso, se você tá alinhada, energia alinhada é tipo, pá, é instantâneo. Porque não tem tempo pro universo. Então, isso é uma crença, a gente tem que tomar cuidado. Essa outra coisa de isso te dá mais dinheiro, isso te dá menos, isso também é uma crença. Porque qualquer coisa que a gente escolher fazer profissionalmente, a gente pode ganhar muito dinheiro. Entendeu? Isso é crença também. Então, enfim, eu acho que eu percebi as áreas crenças que estavam associadas a isso e demorou um tempo. Foi um conselho que ele ficou remoendo dentro de mim, porque ele veio de uma pessoa importante pra mim. Então não foi um negócio que, eu ouvi, entrou pro ouvido e saiu pelo outro. Eu fiquei remoendo aquilo por muito tempo, até que eu entendi um dia que isso tava me impedindo de me conectar com o caminho que ia me levar pra minha melhor versão. E até compartilhando o momento que isso veio de reflexão, porque eu acho que pode ajudar na vida de vocês que estão assistindo. Foi um momento que, despretensiosamente, eu tava falando com uma pessoa X e eu tava falando sobre futuro e eu tava comentando como que eu me imagino daqui 5 anos. Não é um exercício que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que às vezes a gente pode ficar meio restrito, né, de imaginar muito futuro, mas eu falei de um jeito bem leve e gostoso, assim, tipo, no futuro eu me imagino assim, assim, assim. Aí eu falei num sentido de relacionamento amoroso, num sentido de onde eu gostaria de estar morando, a casa que eu gostaria de ter. Eu falei em vários contextos. Quando eu projetei a vida no sentido profissional, falei, cara, esse caminho aqui é natural eu me ver fazendo isso no futuro. Esse outro caminho, eu nem sei como ele entra no meu futuro. Pode ser que ele esteja ou não, mas ele não tá claro pra mim. E eu acho que se a clareza agora tá nesse outro lugar, é essa clareza que eu tenho que seguir. E talvez dando clareza neste caminho, esse segundo também vai clarear. Mas no momento, eu tenho que seguir o que me dá entusiasmo e ao qual tá atrelada essa clareza, né? Então, eu achei que esse exercício foi muito benéfico, assim. Foi muito interessante como foi natural imaginar meu futuro em um desses cenários, sabe? Então, foi aí que eu percebi que não era o melhor conselho pra eu seguir. Terceira pergunta.